né? Como vocês sabem, isso é um evento do Observatório da Cultura da Paz, Direitos Humanos e Meio Ambiente, que a gente tem como título Crise Sanitária, Educação, Filosofia e Direitos Humanos. Peço a todo mundo que está participando, né, que a gente tenha o hábito de, enquanto alguém está falando, manter os microfones fechados para não dar ruído, e quando vocês puderem depois se manifestar, daí vocês se manifestam pelo chat ou abrem o microfone. O objetivo, então, desse nosso evento é discutir as questões diversas referentes à crise sanitária, à filosofia e aos direitos humanos, objetivando o refinamento das discussões acerca de diversos temas. A coordenação desse evento é da professora Cleide Calgaro, minha, da professora Simone e do professor Luiz Fernando Biasol, que vai ser um dos panelistas de hoje à tarde. Então, antes da gente começar, né, sempre agradecer a todas as parcerias que a gente tem, ao apoio da universidade, ao apoio da Cláudia Hansen, os integrantes do grupo de pesquisa, as coordenações e toda a parte da instituição que está viabilizando essa nossa possibilidade de estar aqui presente hoje. Agradecer também a presença dos nossos painelistas e principalmente de vocês, né, os nossos participantes que estão aqui se reunindo conosco para, durante esse momento, fazer uma reflexão e uma discussão a respeito de coisas que são tão relevantes no nosso momento. O nome da nossa live de hoje é Direito e Filosofia em Tempos de Pandemia. Nós vamos ter 2 panelistas, né? Essa é a nossa 7ª live desse projeto. Nós teremos mais uma no dia 14 de setembro, já convidando vocês, né? Que é sobre o mundo do trabalho em tempos de Covid, também, se quiserem participar. Além disso, a gente tem o nosso canal no YouTube, que está partilhado aí com vocês no chat, e que tem todas as outras que foram feitas durante esse projeto. A respeito da nossa live de hoje, então, Direito e Filosofia em Tempos de Pandemia, nós temos 2 panelistas. O professor Luiz Fernando Biasoli, que possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Imaculada da Conceição, graduação em Direito pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, é mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em Filosofia também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente ele é professor titular na Faculdade Nossa Senhora de Fátima e na Universidade de Caxias do Sul. E temos também a professora Cacilda Jandira Correia Mesomo, que é graduada em Direito pela Universidade Brás Cubas, de São Paulo, especializada em Direito Penal, com ênfase na parte geral do Código Penal Brasileiro, também pela Universidade Brás Cubas, é mestre em Filosofia, com ênfase em Ética, e doutoranda em Filosofia, na linha de pesquisa de Filosofia do Direito, aqui da UFRGS. Então, como vai funcionar nosso trabalho hoje? Cada um dos painelistas vai falar em torno de 20, 25 minutos, até 25 minutos, né? Entre 20 e 25 minutos. E aí, depois, a gente abre para as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat, eu vou ficar aqui olhando e passando para os nossos panelistas, e a gente, então, vai usar o restante do tempo para trocar esse espaço. Conforme a orientação do professor Luiz Biasol, a gente começa com a professora Cacilda, mas vamos ver se o professor Luiz quer colocar alguma coisa antes da gente iniciar. Fica à vontade, professor. Obrigado, Simone, pela apresentação, pelas generosas palavras e por todos os alunos que estão nos assistindo agora nessa tarde chuvosa de frio. Eu tenho certeza que durante essa hora, eu e a professora Cacilda vamos partilhar um conhecimento que vai provocar vocês a colocarem um tijolinho a mais na formação de vocês e na formação da nossa vida. A gente sabe que ninguém sabe tudo, ninguém está pronto, e a vida é uma eterna construção. Obrigado pela audiência de vocês. Então, professora Cacilda, seja bem-vinda, comece a sua fala e me avise quando for para trocar os slides que eu vou passando para você. Tá bom, prof. Simone. Bom, boa tarde a todos. É um grande privilégio estar aqui com vocês. Realmente foi uma grande alegria para mim poder participar do grupo. Tenho visto atividades tão propositivas por parte desse grupo, né? Onde nós estamos compartilhando informações e também um pouco das nossas angústias, né, neste período aí tão difícil que a gente está atravessando. Bom, antes de nós iniciarmos propriamente dita essa discussão, né, eu só gostaria de mostrar a vocês, assim, o itinerário que eu procurei seguir para estabelecer, enfim, esse tema, né, essa discussão que se trata sobre a judicialização da saúde ou a judicialização médica.
Enfim, eu busquei o primeiro pilar, né, desse itinerário, ele é o contexto da pandemia, né, que essa é uma preocupação que nós temos dividido, compartilhado ao longo dessas nossas palestras, né, dessas nossas lives. E, com certeza, me distanciar da seara do direito. E também procurei um outro pilar, que seria o viés filosófico, né. Então, eu inicio essa discussão, essa provocação, e eu trago aqui, né, um pensador muito importante, que é o Albert Camus, e em que pese essa frase dele seja, assim, tenha bastante impacto, né, não vai ser esse o teor, vamos dizer assim, o aceno dessa nossa discussão, mas eu penso que seja importante nós pensarmos como é que tem sido a nossa relação enquanto pessoas, né, e com as outras pessoas. Então, nesse livro, né, que tem essa citação, que é o livro A Peste, que até não é nem tanto curiosamente, mas, enfim, ele se tornou um dos best-sellers mais lidos também durante essa pandemia. As pessoas começaram a buscar respostas, né, e, enfim, encontrar também outras perspectivas que tivessem uma relação com a pandemia. Então, o livro A Peste, de Albert Camus, ele traz, né, um cenário até bastante parecido com o nosso, e a gente nem vai entrar na questão que se é uma alegoria em relação ao regime nazista ou não, mas há contextos bem próximos do que nós estamos passando nessa pandemia. Então, essa frase é uma frase bastante emblemática, porque quando nós iniciamos, né, por esse caminho tão difícil que foi a pandemia, muitos de nós chegou a pensar que as pessoas poderiam sair diferentes, né, desse processo, que as pessoas iriam, né, ter uma mudança positiva. E nós acabamos vendo que não foi exatamente assim que aconteceu, que, na verdade, parece que se acentuou a personalidade das pessoas, né, aquelas pessoas que estavam voltadas para o outro, ficaram ainda mais voltadas para o outro, enquanto que outras se tornaram ainda mais, vamos dizer assim, mesquinhas, né. Então, é mais uma provocação para nós perguntarmos como tem sido a nossa relação com o outro durante este período, em que pese as nossas relações estejam também um pouco mais distanciadas em razão do isolamento. Prof. Simone, pode passar para o próximo. Bom, então aqui eu trouxe 2 exemplos, até na verdade, eles foram muito noticiados no início da pandemia. Não faltariam hoje exemplos da ordem do dia, vamos dizer assim, porque infelizmente as coisas continuam acontecendo, né? Nós temos visto coisas assim que nós pensávamos até em não ver, né? Então, um deles é de um cidadão comum como nós, né? E que, como nós podemos ver, se preocupou apenas consigo mesmo, né? E não com o outro, tentando acumular o máximo de álcool gel possível. Então, esse fato realmente aconteceu e foi muito veiculado. E um outro, que já se trata de um agente público, né? A prof pode passar. Aqui, esse slide, prof, era mais para poder mostrar a fonte onde eu encontrei, né? Essa imagem. Aqui, então, já se trata de um agente público e político também, né? Que foi a fraude dos respiradores. Mas, como nós temos visto, né? Na ordem do dia, como eu já falei, a gente teria muitos outros exemplos também não tão bons para poder relatar. Como também nós temos bons exemplos, né, para poder também pontuar aqui, se fosse esse o propósito agora, né. Então, pode seguir, prof. Também só mais para mostrar a fonte. Bom, então agora, né, a gente vai entrar propriamente dito na questão da judicialização da saúde. E a pergunta é, está acontecendo uma relativização da vida em tempos da pandemia? Talvez, para nós, essa pergunta, não sei se faça tanto sentido, como fez, por exemplo, na Itália, né? Quando eles tinham que discutir, por exemplo, quem poderia e quem faria o uso de um respirador, né? Então, em momentos assim, mais drásticos, talvez essa pergunta se torne mais assustadora, né? Mais evidente para nós.
Então, a gente vai tratar um pouquinho agora, mas bem rapidamente, do que seria a judicialização da saúde, alguns aspectos bem importantes, né? Esse mecanismo. Eu acho que é importante a gente só lembrar que a saúde, o direito à saúde, ele passou a ter um texto muito diferente a partir da Constituição de 88. Desde a primeira Constituição, lá de 1891 até 1988, a gente tem verificado um certo flerte das nossas constituições, muito tímidos mesmo, mas um certo flerte com relação ao direito à saúde. Mas nenhuma delas colocou o direito à saúde num patamar tão importante como a nossa Constituição de 88, não é? Então, que considerou a saúde, o direito à saúde, um direito universal. Ele passa, a partir daí, a ser considerado um direito individual social, e também ele acaba pegando a característica de um direito que ele deve ser garantido a todos, então ele tem essa universalidade. Ele também passa a ser considerado um direito de aplicação imediata, ensejando inclusive a tutela antecipada, né? E mais do que isso, ele passa também a inserir o rol das cláusulas pétreas, ou seja, não pode ser modificado, né? Ele foi fundamentado a partir do direito, do princípio da dignidade humana. Então, nós vamos verificar agora, a partir dos próximos slides, prof. Simone, que, enfim, primeiro conceito, né, da judicialização, ela consiste, então, na transferência do poder das instâncias tradicionais, ou seja, do executivo e do legislativo, para que os juízes e seus tribunais possam garantir a efetividade, então, desses direitos sociais que foram previstos na Constituição. Então, é no caso da inoperância do Estado, em que o judiciário passa a ter um papel ainda mais importante, né? Em que ele passa a garantir a efetivação desses direitos. E esse direito, ele está consubstanciado eminentemente no artigo 6º da Constituição e no 196. Mas também, no primeiro, a gente já pode verificar, quando trata da questão do princípio da dignidade humana, quando nós vamos tratar também da questão de aplicabilidade imediata, quando nós vamos tratar da questão de ter se tornado, a partir dessa Constituição, esse avanço tão grande que nós conseguimos com essa Constituição, como cláusula pétrea, né? E, enfim, então, ele é um direito constitucional que garante essa universalidade. E é muito interessante que, com o SUS, essa universalidade, ela ainda passa a atender não somente os brasileiros, né? E o Brasil se tornou um país como poucos que também garantem aos estrangeiros essa possibilidade, né, esse direito, né, que é garantido aos que daqui são, aos nativos, né. Bom, o mais importante nessa situação é a seguinte, porque essa judicialização médica, então, ela é procurada quando o cidadão se sente lesado em razão de não ter, né, sido observado um direito seu de saúde, que pode ser um tratamento médico, uma medicação muito cara que não está sendo oferecida pelo SUS, né? Então, ele vai buscar a tutela jurisdicional do Estado para a garantia desse direito. Mas o importante também a gente analisar aqui, que apesar de ser um direito constitucional, né, garantido, ele não é totalmente absoluto, no sentido de que vai passar pela apreciação do juiz, e ele terá que, então, sopesar, né, dois princípios muito importantes, mas que eles são entre si antagônicos, né? É o princípio que vai postular o cidadão, que é do mínimo existencial, que também está garantido na Constituição, não é? É o mínimo que todo cidadão tem, né, de ter uma garantia de vida e de dignidade dessa vida, né, o mínimo possível para viver essa vida com a dignidade que lhe é inerente. E, ao mesmo tempo, com a alegação do Estado de que muitas vezes não poderá atender esse pedido em razão da reserva do possível, não é?
Por quê? Porque o Estado não possui, no momento, recursos que possam garantir a efetivação desse direito sem prejuízo dos outros direitos, né? Sem prejuízo que esses recursos possam chegar a outros também destinatários, né? Então, o papel do juiz é um papel muito importante, porque ele terá que sopesar isso na sua decisão. Então, aqui eu coloquei uma imagem em que, muitas vezes, cabe aos médicos a discussão, né? Do que fazer, como fazer. E, muitas vezes, com pouquíssimos recursos, o paciente, né, ele acaba não tendo o seu direito atendido. Então, são nesses momentos em que vai se bater na porta do direito e das suas instituições, né, para que possa conseguir, ao menos, a efetivação desse direito. Pode passar, prof. Mais uma vez aqui eu trouxe, então, aqui uma imagem que trata dos respiradores, né, enfim. Nem todos têm uso, tem a possibilidade, né, de ter esse uso. Aqui no nosso país, até que nós, parece que não chegamos a esse ponto, como eu havia falado no início, de ter que escolher, né, quem vai, né, usar esse, no caso, eu estou falando do respirador por causa da pandemia, né, mas, enfim, são outras questões, na verdade, são tantos fatores, porque a questão da judicialização é muito complexa, o problema é muito grande, de difícil condução, né, mas nós sabemos que em outros países isso aconteceu, infelizmente, né, ter como exemplo da Itália. Eu trouxe aqui essa ampulheta por quê? Porque o que acontece é que, até o momento em que o cidadão, né, tem consciência de que seu direito não vai ser, né, observado, e que ele busque a tutela jurisdicional do Estado, e até que ele receba uma resposta, o tempo está correndo, né? E muitas vezes o que acontece é que, às vezes, a resposta do direito vem tarde demais. Então, além de todos os outros fatores, o que acontece? A gente corre contra o tempo, né? E muitas vezes a gente verifica que a resposta, como eu já falei, pode chegar tarde demais, né? Mas isso ali, só antes de nós entrarmos, então, né, porque eu trouxe Camille para essa discussão, eu acho interessante só pontuar o seguinte, né? Apesar de tudo, o direito ainda é uma instituição muito forte. Eu, particularmente, acredito no direito e também nas instituições que nós temos. Nós sabemos, entretanto, que ele não atende a tudo, né? E é por isso que, muitas vezes, nós temos que buscar, né, por outros meios. Agora, eu quero trazer para cá um viés um pouco mais filosófico, por quê? Porque o que nós fazemos, então, quando nós batemos na porta do direito e das instituições, né, que nós conhecemos através do direito, e nós não obtemos uma resposta, ou a resposta ela é negativa, é um indeferimento, ou ela vem tarde demais, né? O que cabe a nós, né, num momento como esses? Então, eu, como disse para vocês, eu acredito no direito, na força do direito, e também eu acredito que não se trata de uma questão de resignação. Penso que nós podemos, enquanto sociedade, buscar, né, através da nossa união, e de vários outros métodos também, como talvez uma participação mais ativa na vida política, buscarmos fazer com que o direito possa cada vez mais responder às nossas questões com mais prontidão, né? De certa maneira, tentar fazer uma aproximação maior do direito com o ideal que o direito perscruta, que é o ideal de justiça. Bom, eu trouxe aqui Camille, né? Por quê? E também depois nós vamos ver um pouquinho de Viktor Frankl. Camus é um pensador, né, que ele trabalha com a questão com a literatura, mas uma literatura muito, sabe, intrincada com a filosofia, né? E quando ele trabalha no seu texto A Peste, e também outros textos, como, por exemplo, O Estrangeiro, A Queda e O Mito de Sísifo, a gente verifica em Camus existe um fio condutor, né, da leitura que Camus faz, pelo menos que ele tenta passar para nós, que são alguns conceitos que ele trabalha, né, ele é conhecido como filósofo do absurdo, e esses são conceitos que ele trabalha, são dois principais, né, que é o conceito de absurdo e de revolta.
não são apenas esses dois conceitos que ele trabalha, né? Do absurdo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nos leva também para um outro, ele nos acena que a partir do absurdo nós podemos exercer a solidariedade, por exemplo, né? E também da revolta, a gente vai ver um pouquinho, são conceitos muito importantes, que depois, em que pese eu tenha feito uma aproximação com o Viktor Frankl, eles têm uma abordagem completamente diferentes, não é? E conceitos diferentes também que eles trabalham, parece que existe uma certa conversão, no sentido de que o homem, enquanto homem, está sempre perguntando pelo sentido da vida, né? Enfim, quando o Camus ele fala sobre o absurdo, pelo menos essa leitura que eu fiz, ele está tratando, ele está nos remetendo à questão a absurdidade de Camus no sentido de que a vida, essa vida que nos é posta, ela parece não ter sentido. O mundo parece não ter sentido. Na verdade, ele trabalha com uma questão de inadequação entre a realidade e a racionalidade humana, né? Então, isso foi algo que foi, pelo menos para mim, quando a gente se deparou com essa pandemia, em que nós vimos os nossos projetos muitas vezes suspensos e cancelados, né? Nós começamos a pensar, né, nas nossas rotinas, né? Tudo parou tão de repente, né? A gente estava ali numa velocidade bem intensa, de repente tivemos que puxar o freio de mão e paramos com tudo, né? Então, eu tenho certeza que cada um de nós perguntou, mas qual era o sentido de tudo isso, né? O que restou de tudo isso, né? Da nossa rotina, quais eram as nossas prioridades? Será que elas ainda são as mesmas, né? Então, esse absurdo de Camus é basicamente isso, né? É essa inadequação que existe entre a realidade e a racionalidade humana. É essa habilidade que o homem tem de perguntar sobre o sentido da vida e, ao mesmo tempo, uma inabilidade que o homem tem de encontrar o sentido da vida. E a revolta, como ele diz, né, o homem revoltado é aquele que diz não, é uma revolta dessa falta de sentido, né? Que nós podemos encontrar e construir esse sentido, que não está no mundo, segundo Camus, mas está dentro de nós, né? Está dentro do próprio homem. Pode passar, prof. Simone, adiante. Então, aqui nós temos uma frase que remete a mais ou menos isso, na verdade, essa frase retrata um pouco da rotina, né? Dele, como também da nossa, né? Segunda, terça, quarta, sextou, de repente, e de repente com essa pandemia a gente viu que tudo isso, né, já não fazia mais muito sentido para nós, né? Então, aqui ele traz, né, nessa afirmação dele, transfere um pouco a questão desse absurdo que ele trabalha. Pode passar, prof. Simone. Então, né, e esse absurdo, eu achei muito interessante essa frase, porque assim, né, o que ele diz aqui, que essa compreensão do absurdo não é um fim, mas ela é um começo, né? É um começo, por quê? Porque a partir de nós termos essa compreensão, nós podemos procurar, de alguma maneira, construir ou encontrar, né, um sentido para a nossa vida, né? Que não é o sentido que de repente, o mundo nos imponha, mas é o sentido que nós vamos construindo, né? Pode passar, prof. Bom, e aí, então, a gente vai falar um pouquinho de Sísifo, né? O Sísifo, esse mito é bem conhecido, ele também foi bastante falado, a gente tem verificado, acompanhado algumas lives, né? Então, esse mito é muito interessante porque ele também traz, né? Essa questão não somente da punição que Sísifo teve, né, enfim, de ter que enfrentar essa rotina, uma rotina sem sentido, né, praticamente sem sentido algum, mas de que, apesar dessa falta de sentido, ainda assim, né, era possível encontrar um sentido, né. É bastante metafísico isso, mas é muito interessante, eu gosto dessa parte da frase em que ele diz assim que Sísifo é maior do que o seu destino, né, é maior do que essas condições, né, que ele tem que enfrentar. Pode passar, prof. Bom, e aí ele trabalha, então, a questão da rebeldia, da revolta, né, e como eu já havia falado, então ele diz que é um homem que diz não, né. Pode passar, prof. Também aqui fala um pouquinho sobre a revolta, né, então ele diz que é um apelo para a essência do ser, né.
Então, talvez esteja faltando em nós essa questão da revolta. Bom, bem diferente de Albert Camus, nós temos aqui o Viktor Frankl, né? Porque ele é o fundador, vamos dizer assim, da terceira escola de Viena, da psicologia, né? E já tem um comprometimento com o humanismo, mas Viktor Frankl, ele transita pela filosofia com, assim, muita facilidade, com muita naturalidade. Ele trabalha com muitos conceitos filosóficos, né, nas suas obras, e ele é em si uma inspiração para nós, né, como aqui está, né, mencionado nesse slide, ele é o fundador da logoterapia, que é uma terapia que trabalha com a busca do sentido da vida, né? E alguns dos conceitos, ele trabalha com vários conceitos, né? Como autorrealização, pandeterminismo, né? Mas algumas desses conceitos mais importantes, mais marcantes, quando nós pensamos em Viktor Frankl, é a questão da dimensão noética e a autotranscendência, né? Lembrando que Viktor Frankl foi uma pessoa que esteve preso por volta de quase 4 anos no regime nazista. Ele passou por 4 campos de concentração e, enfim, teve perdas muito importantes, como a esposa grávida e a mãe, né? Mas, e ali, ele observou, né, que ou ele entrava naquela sintonia em que muitos estavam, em que estavam perdidos pelo terror que imagina só, né, ficar preso num campo de concentração esperando a morte chegar. E ele percebeu que algumas pessoas tinham um comportamento um pouco diferente, né? Elas tinham uma atitude diante daquela condição terrível, diferente, e elas eram as pessoas que tinham mais condições e acabaram superando, de certa maneira, ressignificando a vida delas, como foi o caso do próprio Viktor Frankl, né? Bom, então aqui ele tem algumas frases muito interessantes, né? E eu resolvi compartilhar com vocês, em que ele diz assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Bom, Viktor Frankl, na logoterapia dele, ele trabalha com 3 pilares também. Um é a questão da pessoa poder encontrar um valor, né? Então, são considerações de valor. Depois, ele chama, e também de criação, né, que ele diz que é uma postura criativa em relação à vida. Depois, ele tem também uma questão de consideração em relação às experiências. E, por fim, também ele trabalha a questão do significado, né, da vida. Ele trabalha com a liberdade de vontade, por isso que ele fala muito que tudo pode ser tirado de um homem, né? Menos a sua liberdade. Ainda estando preso, como ele, num campo de concentração, é possível falar em liberdade? Para ele, sim. Porque essa é uma liberdade que a pessoa tem de reagir, né? De reação, né? De agir diante de uma situação, de um condicionamento. Não é ignorada a questão dos condicionamentos que o ser humano passa, mas essa possibilidade de ter uma postura diferente, né? De buscar um sentido. Depois ele disse assim, como está aqui, olha, podemos descobrir o significado de 3 maneiras: fazendo alguma coisa, que é essa dimensão de criação, experimentando um valor ou um amor, são as experiências pelas quais nós passamos, né? E aí ele até sugere a questão do amor por uma outra pessoa, ou então sofrendo. Também essa questão do sofrimento, né? É também uma postura que, se a pessoa acabar abrindo mão dessas outras, ela vai encontrar um vazio que ele chama de existencial. Então, ele não vai encontrar o sentido da sua vida, né? Quando ele fala da dimensão noética, ele está falando da importância dessa parte espiritual no homem, né? Mas não é exatamente uma questão de religião, é uma dimensão realmente espiritual. E a autotranscendência talvez seja o maior conceito que Viktor Frankl traz para a sua logoterapia, que é essa capacidade que um homem tem de ir além de si mesmo e não olhar apenas o seu problema, mas olhar o outro. Talvez esse seja um grande convite para nós agora, né? Olhar para o outro e ir na direção do outro, né? Fazer a diferença também na vida do outro. Então, eu vou agora encerrar com essas 2 frases dele,
que diz o seguinte: tudo pode ser tirado de uma pessoa, essa já até acho que eu já comentei, né? Exceto a liberdade de escolher a sua atitude ou em qualquer circunstância da vida. Podemos descobrir o significado da vida de 3 maneiras: fazendo alguma coisa com o aspecto criativo que ele traz, experimentando um valor, o amor, e sofrendo. Pode passar para outro slide, prof. E aí, né, essa frase também é muito emblemática, né, no livro dele, que ele diz assim: então, né, o que é um ser humano? Ser humano é aquele que decide o que ele é, né? É o mesmo ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele que entrou nas câmaras de gás ereto e com uma oração nos lábios, né? Então, é esse enfrentamento que ele nos convida, né, para termos. Aí depois tem umas 2 frases que a gente já está encerrando, já está indo concluindo, né, essa discussão, que ele diz o seguinte: quando a situação for ruim, transforme-a. Quando ela não puder ser transformada, transforme-se, né? Essa última frase aqui, na verdade, não é de Viktor Frankl, é de Nietzsche, mas ele traz nos textos dele, ele muitas vezes ele traz essa frase, né, que diz assim: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos, né? Então, esse é um convite que ele faz. De certa maneira, existe uma convergência, então, nas provocações de Camus, como também de Viktor Frankl, né? Para que nós possamos nos revoltar contra essa falta de sentido que parece, muitas vezes, estar ali escancarado na nossa frente, mas também para que nós possamos né, buscar essa autotranscendência, olhar para o outro e construir um sentido diferente, ressignificar a nossa vida, assim como o Viktor Frankl fez, porque ele viveu muitos anos, ele casou-se novamente, enfim, né, e ele produziu muito, né, dentro da neuropsiquiatria e da psicologia também. Bom, então, aqui eu termino, né, essa frase com "há que se imaginar Sísifo feliz", mas eu só gostaria de concluir aqui com 2 frases, né, são mensagens de músicas que me remetem muito à minha origem. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, sou da quebrada de São Paulo, vamos dizer assim, né? Lugar de muitos problemas, de muitas carências, mas também de muita musicalidade. Então, eu gostaria de trazer aqui uma pequena frase que é do samba de Chico Buarque de Holanda, que diz "apesar de você", né? Então, diz assim: apesar de você, aí eu coloco um parênteses, né? Apesar de todo esse absurdo, né, da vida, amanhã há de ser outro dia. E eu complemento com uma outra que é de Guilherme Arantes, que diz assim: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para a gente trilhar. Toda esperança, por menor que pareça, então é para vicejar. Amanhã, redobrada a força, para cima que se cessa, há de vingar. Até porque há de se imaginar Sísifo feliz. É isso. Muito obrigada e desculpe alguma coisa. Muito obrigada, professora Cacilda, pela sua participação, né? Um monte de coisas para a gente pensar na nossa realidade tão tensa, e essa mensagem de esperança, né? De que amanhã vai ser um outro dia e que esse dia seja bem melhor do que essa tensão toda que a gente está fazendo. Então, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Biasol, para ele fazer a participação dele, e depois a gente abre para as perguntas pelo chat. Professor Biasol, fique à vontade, vou tirar a apresentação aqui para o Max colocar a sua parte. O microfone está desligado, professor. Uma boa tarde aí a todos vocês. Eu queria agradecer as palavras da Cacilda, enfim. Então, a Cacilda trabalhou conosco, um autor do século XX, Albert Camus, a peste e a problemática política do século XX, e fazendo um gancho com a Covid-19. E eu vou voltar 3 séculos para trás, eu vou voltar na Holanda, nos Países Baixos do século XVII, para falar um pouquinho de um autor, Baruch Spinoza, um autor de origem espanhola, judeu,
que emigrou para Portugal, depois a sua família teve que ser expulsa por motivos religiosos e passou a maior parte da sua vida na Holanda, hoje nos Países Baixos, onde hoje seria a Holanda, e penso que, porque Spinoza, enfim, nós sabemos que quando nós debatemos assuntos no mundo intelectual, a gente tem que se valer de autores clássicos, autores que podem dar uma sustentação teórica para nossos pontos de vista, como a professora Cacilda fez. Então, eu queria dizer o seguinte, vocês sabem que o período renascentista, o século XVI, o século XVII, começando também um pouco o século XV, né? Claro que na história essas convenções são construções nossas para facilitar didático-pedagogicamente, mas não significa que em 1492 começou a modernidade no Ocidente, né? Isso é uma coisa para ficar mais fácil, assim, para os professores fazerem provas e cobrarem datas, enfim. Tudo está dentro de uma grande evolução, de um grande processo. Então, o Spinoza, ele pode ser considerado, juntamente com outros pensadores do século XVI, como René Descartes, Montaigne, Hobbes, autores que fazem uma grande reviravolta no pensamento político, na reflexão ética, na reflexão epistemológica, na reflexão teológica, enfim. Penso que muito do que nós somos hoje, mesmo na pós-modernidade, nós somos tributários dessas reflexões que eles desenvolveram, que, de certa forma, filosoficamente, eles desconstruíram aquele paradigma teológico que tinha uma instituição religiosa centralizadora, que fazia, de certa forma, a narrativa do pensamento por meio de conceitos. Um dos principais conceitos, e a filosofia spinozana é uma filosofia que ressignifica os conceitos clássicos da filosofia. Vocês sabem, vocês do direito, de todas as ciências, vamos pegar uma palavra importante, a palavra ser, né? Toon, né? Lá onde nasce a filosofia, né? O que é o ser, né? Então, o Aristóteles diz o ser é a ousia, a substância, né? O que os medievais diziam, o que é o toon, né? É o essere, em Tomás de Aquino, né? Ou seja, o princípio de tudo, aquilo que está na base de todas as coisas, ou aquilo do qual não se pode dividir. Spinoza, ele usa uma palavra, essa palavra para tentar explicar o universo, para ele há só uma substância. Nós somos uma totalidade, somos uma parte, ou melhor, somos um modo da única substância que existe no universo. Ou seja, qual é o nome que ele dava para essa substância? Deus, signo e natura. Só existe substancialmente, só existe concretude como unicidade, a substância, que se expressa em diversos modos. E nós, todas as coisas que existem no mundo, eu, você, o computador, a lâmpada que você está vendo, são expressões, modos da expressão dessa única substância. Então, veja bem, o que é Deus? O que era Deus até a concepção spinozana? Deus, e também nas concepções das religiões, Deus está fora do mundo. Deus é transcendente. Deus é aquele que fica... De certa forma, as religiões antropologizaram Deus, né? Deram características humanas para Deus, no máximo de perfeição, de grau de perfeição, e Deus é o Criador, o onipotente, o onisciente, mas ele não se confunde com nós. Veja bem, Deus está fora de nós, Deus está além, Deus está transcendentalmente. Spinoza faz uma revolução, ele faz Deus ser
imanente, ou seja, Deus está dentro do mundo. Deus não tem uma figura antropomórfica. Nós somos expressão do divino. E essa substância única, ela tem vários atributos. Deus tem infinitos atributos. Nós só conhecemos 2 atributos divinos. Quais são? A extensão e o pensamento, né? Então, de certa forma, pensa bem, o que você tem, o que você é? Você vai dizer, eu sou corpo e espírito, né? Corpo ou alma, numa linguagem mais moderna. Contudo, o corpo, filosoficamente, nesse paradigma renascentista, pegando Galileu, o corpo, ele passa a ser matéria extensa, ou seja, o mundo começa a ser compreendido como uma manifestação matemática, ou seja, a matéria pode ser deduzida ou abstraída por meio de algoritmos matematizáveis, por meio da matemática. Deus tem muitos, nós só conhecemos 2, o pensamento e a matéria. Então, você vê que já há uma grande transformação. Então, e esses atributos, por sua vez, se expressam em modos, né? Uma laranja é um modo, um pensamento é um modo, eu estou agora com frio, é um modo dessa transformação ou dessa aparição, entre aspas, desse sentido da matéria. Pessoal, eu estou colocando um pouquinho nessa questão metafísica, um pouco, para chegar um pouquinho na questão ética, na questão do direito, né? Enfim, eu só queria dizer, colocar um outro aspecto importante, que a filosofia, ela sempre trabalhou dualisticamente a questão mente e corpo. Em Spinoza, não há essa dicotomia. Mente e corpo são uma coisa que pode ser compreendida por 2 perspectivas, tipo uma moeda, né? Uma moeda não é cara e coroa, mas não existe a cara sem ter outro lado, a coroa. Então, quer dizer o seguinte, a manifestação do espírito, da ideia, das coisas que nós temos do mundo, é também a aparição dos corpos, do que existe. Então, quer dizer o seguinte, Spinoza desenvolve um pensamento político muito ligado à sua concepção metafísica, né? Eu já falei de 2 transformações metafísicas muito fortes, né? Pena que a gente tem pouco tempo aqui. A questão, o Deus spinozano é um Deus imanente. Essa palavra aí, para quem está conhecendo, Deus está dentro do universo, não existe esse Deus transcendente, um ser barbudo, de olhos grandes, que fica lá fora, e fazendo nós de joguetes, e também não temos essa dualidade. Outro aspecto muito importante que eu quero colocar é a questão do poder. O que vem a ser o poder e a ética? O Spinoza também faz uma subversão muito forte com a tradição ética. Por quê? Se a gente pega lá em Aristóteles, que inicia o problema da ética, né? A ética ela só existe pela questão que há uma escolha deliberada, que há um livre-arbítrio, ou seja, que há vontade como livre-arbítrio, de nós podemos fazer A ou não fazer A. Quando nós não fizemos as coisas corretamente, estamos sendo antiéticos e depois entramos no mundo do direito com suas penas e suas sanções. Ou seja, agora, em Spinoza, a liberdade ela não é mais como livre-arbítrio, ou seja, a liberdade spinozana é uma liberdade da livre necessidade, ou seja, as coisas no mundo, elas acontecem necessariamente, mas você vai dizer, vamos dizer o seguinte, quero dar um exemplo, vou dar um exemplo assim, uma deputada mata um marido, vamos dizer o seguinte, não, ela matou o marido porque ela podia ter matado como não matado.
O Spinoza, ele vai dizer o seguinte, ó, a liberdade, ela sempre acontece, mas ela sempre tem uma causalidade natural. Nós achamos que somos livres porque nós não conhecemos a necessidade do ato, porque não conhecemos a causa que impulsionou a ação. Mas o ser humano, você está aqui na frente nesse computador, você está dizendo, não, mas eu podia agora estar em casa assistindo Malhação, podia estar na academia e estou aqui escutando 2 professores de filosofia da UX falando. Ou seja, eu fiz uma liberação, a minha vontade é como livre-arbítrio. O Spinoza diz, não, você necessariamente deveria estar aqui. Por que você está aqui? Porque você acha que você é livre, porque você não sabe as causas motivadoras, as causas que condicionaram necessariamente para você estar aqui. Então, quando a vontade, ou melhor, quando a liberdade não é mais livre-arbítrio puro, isso tem implicações ético-morais e políticas. Então, eu queria dizer o seguinte, o poder político, até o Renascimento, você sabe que era um poder político teocêntrico, lá Baudin falava da origem divina dos poderes constituídos. Nesse período da história, vocês que são do direito estudam muito a questão do contratualismo. Nesse período há autores contratualistas, vamos pegar o exemplo clássico do Hobbes, que é um contratualista clássico, né? Há um debate dentro da literatura spinozana se Spinoza é contratualista ou não contratualista. Lá em Kant também é o mesmo problema, né? Que tipo, se é contratualista, que tipo de contratualismo é. Mas eu queria dizer o seguinte, ó. Nós estamos aqui em Spinoza no século XVII. Spinoza é de 1632 a 1676, 76, 77, 76. E um século depois, nós temos o advento da Revolução Francesa, nós temos o pensamento de Montesquieu, separa os 3 poderes, e, de certa forma, nós temos o nascimento da democracia, né? Que é, teoricamente, a democracia, né? O poder emana do povo. Mas, em Spinoza, no seu pensamento político, nós já temos a irrupção e a justificação do poder pela multitudo. Multitudo é uma palavra latina para dizer a multidão, ou seja, a multidão, o corpo social das pessoas que formam o corpo político, eles têm que estar voltados para o mesmo objetivo. E aquele que detém o poder, que pode ser uma assembleia, um regime mais, entre aspas, parlamentarista, ou mesmo que seja centrado numa única figura, ele não tem o poder absoluto para deliberar ou fazer aquilo que ele quiser. O soberano encontra o seu poder apenas e quando ele permite que os afetos bons das pessoas possam ser expressados. Spinoza, eu disse que faleceu em 676, não, ele faleceu em fevereiro de 677, viveu muito jovem. Então, gente, é o seguinte, ó, são 16h50, eu estou chegando aqui no final, mas eu abro um parênteses no seguinte, ó, quem quer conhecer mais sobre Spinoza, tem um filmezinho muito bom no YouTube que se chama O Apóstolo da Razão. Põe lá no YouTube, depois que acabar a live, ou amanhã, o Apóstolo da Razão, 50 minutos, que conta a biografia e o pensamento desse pensador judeu, que era um pensador de uma potência filosófica e de uma provocação filosófica muito forte na história da filosofia. Então, chegando agora nos pensamentos finais aqui do Spinoza, Max, podemos colocar um pouquinho aqueles slides lá, nesses últimos 3 minutos aí, para o pessoal ver um pouquinho as imagens aí que nós capturamos?
Tudo certo, né, Simone? Quando é 5 e pouco, vamos acabar, tranquilo? Não, tudo certo, só informo que é meu papel, professor. Para que o pessoal possa encaminhar as perguntas. Se tiver perguntas, eu vou encaminhando pelo chat aí, que daí eu já vou olhando para depois a gente poder fazer. O Max, tudo certo? Ah, não, Max? Tá. Ótimo, muito bom. Tá chegando aí. Gente, então é o seguinte, rápido, aqui nós temos aqui o Tractatus Politico, a última obra spinozana. O Spinoza estava escrevendo ela quando ele faleceu, muito jovem, 44 anos, uma mente brilhante, assim, e faleceu. Pode ir passando, Max. Depois, nós temos aqui o Tractatus Teológico Político, né, onde ele põe as principais ideias sobre o conceito de direito natural, o direito do poder do soberano, o direito dos grandes negócios do Estado, da condição possível para que um Estado exista e consiga se manter, a monarquia, que tipos como a monarquia pode se expressar, a aristocracia, e a última parte, onde é que ele trata da democracia, né? Para nós, democracia é uma coisa... Enfim, é uma coisa que existe no papel, não existe um outro debate, mas em Spinoza tem essa tematização da democracia, já com a participação de todas as pessoas, né, nesse ponto, né? Então, a importância do exemplo histórico dá para entender a política, como ela funciona, pode ir passando, Max, ou seja, o ser humano é a razão, mas a razão é afetos, né? Os principais afetos do ser humano é o desejo, a alegria e a tristeza. O que move o ser humano é o desejo, que ele chama de conatos. Max? Então, pode ir passando, os estados sempre precisam ter um poder do povo para evitar poderes despóticos, né? Como o despotismo se manteve até o século XVIII. Max? Então... O direito natural, conceito muito importante, é o direito de cada um que nós temos, né, nos limites da nossa própria natureza. Vamos passando um pouquinho aqui. Então, na natureza não há o bem, o mal em si. O bem e o mal depende de cada pessoa, como as coisas se comportam, né, como somos afetados, se diante das coisas que nos afetam temos alegria ou tristeza, né? E todas as pessoas, quando estão tristes, querem fugir da tristeza. Pessoal, então eu vou fechar com essa lâmina aqui, né? Uma lâmina bem sugestiva ali, né? As comunidades políticas são instáveis, né? O Spinoza, olhando a história humana, elas são precárias por natureza, né? São precárias, né? Não é só no Brasil, no século 2019, no ano 2015, lá na Grécia Antiga, em Roma, e está todo momento mudando essa luta, né? Os estados, os governos, mas por que os estados são, e a política ela é muito estável? De onde vem essa instabilidade? Fechando. Para Spinoza, Max, volta naquela lá que tem a bandeira do Brasil lá, a anterior aí. Tá. A instabilidade vem porque nós, os seres humanos, somos seres passionais, ou seja, somos sujeitos aos afetos. Ao afeto de ódio, que tem as suas subdivisões, né? Raiva, ciúmes, rancor, afetos de alegria, de empatia, sentir-se bem, e dessa luta, desses afetos, dos ciúmes, da alegria, do estar junto, das pessoas com quem nos atraem e de quem nos afastam, em grau menor ou maior, a polis, a comunidade, o corpo político, a luta política que acontece é a expressão dessas paixões que acontecem no ser humano. Muito obrigado pela atenção e fica o convite para vocês assistirem aquele documentário O Apóstolo da Razão. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Luiz, né? Você e a professora Cacilda nos deixando assim com tantas provocações e tantas inquietações, um monte de elogios às falas de vocês ali no chat, muito mais do que perguntas, né? Até estavam perguntando sobre a questão da presença, mas eu acho que deve ser em função do chat, não me lembro agora.
né? Está sendo feito um controle pelas participações, né? Isso é feito automaticamente pelo pessoal que está fazendo nosso apoio. Mas, assim, só um breve comentário, né? Ouvindo vocês, fiquei pensando que a nossa grande, né? Vocês trouxeram Camus, trouxeram outros autores, mas eu estava pensando em Sartre, na nossa condenação à liberdade, né? Vivendo o que a gente está vivendo hoje, que nós somos condenados a ser livres porque a gente tem capacidade de escolha de como reagir, mas não do que a gente vai inventar nessa situação, né? Mas muito grata, excelente. Vamos ver o que tem aqui. Tem muitos elogios, eu estava tentando olhar aqui, muitas participações no chat, sempre bastante elogios, mas tem aqui uma colaboração do Luan Oliveira, que diz, na obra da política, no livro 2, a limitação do Estado da cidadania, ele coloca as atribuições à visão do Estado social, e por isso deixo aqui parabéns ao professor Luiz Fernando, pelo trabalho muito bom, só fala de Estado social, teoria ao patriotismo e o nacionalismo do final TCC. Tá? Então, está fazendo outro elogio, estou procurando perguntas, e ninguém fez perguntas. E aí, gente, vocês têm alguma colocação, alguma reflexão diante dessas provocações, a respeito da nossa liberdade e nossas possibilidades? Cacilda? Cacilda quer colocar mais alguma coisa para nós? Nós estamos aqui ainda no nosso tempo, temos uns minutinhos. Senão eu fico falando, vocês deixam, fico eu, né? Viu como é que é? Controla a fala dos outros e fico eu falando. Pode falar, Cacilda. Primeiro eu quero agradecer também a prof. Simone, que sem ela também não conseguiria, estava com dificuldades para poder compartilhar o material, o Max também está sempre ali me ajudando, né? E depois, assim, eu gostaria só de pontuar que, pelo que eu li, a leitura que eu tenho de Camus, ele não tem embora eu tenha começado com aquela frase muito forte, ele não tem uma visão, vamos dizer assim, robesiana do homem, né? É uma visão negativa, né? Na verdade, me parece mais que o trabalho dele é mais como descritivo. Porque há citações em que ele diz que ele acredita o homem como sendo bom, né? Então, eu só gostaria de lembrar isso, porque às vezes a gente acaba né, associando o autor com uma visão que talvez não é aquela que corresponde ao que ele quer trazer para nós, quer trazer à tona. Então, era isso no caso de Camus, né? E que sirva de inspiração para todos nós, né? Essa revolta diante do que, né, desse absurdo que a gente tem vivido, das coisas que foram impostas a nós, né? E que nós possamos construir também um novo sentido, né? Com essa autotranscendência de Viktor Frankl. Seria isso. Obrigada a todos. Tem uma pergunta do Gabriel. Em um mercado globalizado, parece coerente delegar, suprir as necessidades de equipamentos médicos do mundo em uma única nação, no caso da República da China? Ou seja, é mais fácil deixar para um país comunista fornecer equipamentos especializados para o mundo capitalista? Max, eu queria dizer o seguinte, bom, eu não sou um especialista em geopolítica sobre China, né, nesse contexto, mas também eu quero dizer o seguinte, que esse debate, capitalismo, comunismo, ele é só uma máscara, assim, para querer enganar as pessoas, assim. Na verdade, esses conceitos aí são muito mal colocados, como é que eu posso dizer, no debate, né? Para começar, a China nem, vai lá ver que tipo de sistema político é que essas categorias de capitalismo e comunismo nem se encaixam lá da China. E ponto 2, as nações, elas sempre procuram na sua hegemonia, né? E cada país com a sua grandeza proporcional vai buscar o seu espaço no mundo, né? Um país como a China, que tem 1 bilhão e 500 milhões, eu não saberia dizer, 15% ou 20% da população mundial está lá, claro que é um país que vai buscar pela hegemonia. Bom, você vai conseguir hegemonia ou não? Enfim, aí tem que ver outros atores sociais, mas eu penso que hoje o mundo, não hoje, sempre foi competitivo entre as nações, né? Então, o poder americano, o poder chinês, que são os líderes, assim, de certos blocos, assim, eles vão tentando se colocar, enfim, mas, enfim, como eu disse, é uma resposta superficial, mas eu também não sei quem que tem a resposta sobre essa tua pergunta ali, né? Claro, tem muitas pessoas que vão dar a resposta, mas vai ser a fake news ou ciência verdadeira e outro problema, né? O Lua tem uma pergunta para a professora Cacilda. O que leva a pandemia a ser e deliberação às atribuições no contexto do sentido de vida, teríamos críticas ao momento atual. Vamos ver se eu consigo entender. O que leva a pandemia a ser a deliberação das atribuições no contexto do sentido de vida, teríamos crítica ao momento atual. Não sei se tu quer me ajudar, Lua, não consegui dar a tua pergunta completa. Ela está lá no chat.
Não temos aqui, eu não consegui. O Max responde que era uma boa pergunta, né? E eu acho, então, vamos ver se temos mais algum questionamento. Na verdade, essa colocação do Max e essa pergunta do Luan trazem as questões que a gente está pensando aqui, né? A questão de quais são os valores e quais são os direitos que estão em vigor quando a gente está dentro de um estado chamado estado de exceção, e ainda de uma coisa inusitada, que não se sabe nem como ela vai acontecer, nem quanto tempo ela vai levar, né? E a gente tem que ter respostas e tem que ter posicionamentos diante de uma situação tão inusitada e tão difícil de administrar, porque a gente não tem sequer uma experiência para considerar, né? Mas muito rica essa reflexão que está sendo trazida. Então, gente, eu acho que se ninguém mais tem nada a colocar, professor Luiz, você pode fazer nosso encerramento por hoje? Posso. Gente, então, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, pela Simone, pela Cacilda, que generosamente apresentaram. Então, eu queria dizer muito obrigado, são 5 horas, 2 minutos. Gente, nós temos aqui, o nosso canal Cultura de Paz, Direitos Humanos e Meio Ambiente. Clique lá no YouTube, Cultura de Paz, Direitos Humanos e Meio Ambiente. Tem várias palestras com vários professores da UFSC, todo o material a gente põe lá. Eu, às vezes, assisto, vejo, a professora mesma, a Simone, fez uma live, um dia, uma apresentação sobre Foucault e Agamben, muito, muito boa. Quem quer aprender um pouquinho, a gente sempre aprende com as outras pessoas, a gente vai colocando um tijolinho na nossa formação. Pessoal, quem puder, se inscreve no nosso canal, é canal sério, enfim, de divulgação da filosofia. Muito obrigado, e quando é que a gente vai se ver ainda, Simone? Nosso próximo encontro está marcado para o dia 14 de setembro, com a live O Mundo do Trabalho em Tempos de Covid-19, com a professora Verônica, professora Maria Carolina e professora Flávia Melissa Vergani. Então, pessoal, muito obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde, muito obrigada. Tchau. Vocês vão receber o certificado pela participação, tá? Certificado da UFSC como atividade de extensão.